A força-peso e a força normal, neste caso, elas já vão exercer influência no movimento. Portanto, a força-peso ela é sempre perpendicular ao centro da Terra, enquanto a força normal é perpendicular à superfície. Neste caso, nós precisamos fazer a decomposição da força-peso. Neste caso, eu vou ter uma parte da força-peso em X e uma parte da força-peso em Y. No desenho é fácil nós percebermos que a força normal é igual à força do peso em Y. E o movimento, o que interessa é a força do peso no eixo X. É essa força aqui que vai estar dando todo o início ao movimento e a permanência no movimento. Neste caso, como é que nós faríamos para resolver? A força resultante seria o peso em X, igual massa vezes aceleração. Mas como é que eu calculo o P em X? O peso é uma decomposição, portanto é o peso vezes o seno do ângulo, massa vezes aceleração. No caso, esse θ, ele deu como sendo 0,5, portanto o peso. Como é que eu calculo o peso? Se ele me deu a massa, vamos usar a massa do primeiro exercício, 2 kg. Se ele me deu a massa desse bloco, 2 kg, a aceleração da gravidade nós utilizamos quando ele não dá 10. Então seria 2 vezes 10, 20. Então seria 20 vezes o seno do ângulo é 0,5 igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Portanto, nós teríamos 20 vezes 0,5 vai dar 10, igual a 2 vezes a aceleração. A aceleração vai ser 10 dividido por 2, portanto a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Perceba a diferença que ocorreu. Como nós estamos aqui sem atrapalhar, a força era total, portanto a aceleração era igual a 10 metros por segundo. Como eu estou no plano inclinado, se ele estivesse caindo de forma perpendicular à Terra, a aceleração seria 10, que é a gravidade. Como estamos num plano inclinado, este plano inclinado vai fazer com que essa aceleração ela seja menor do que a aceleração gravitacional da Terra. Só recordando, isso significa que a cada segundo a velocidade vai variar 5 metros por segundo. Vamos estudar sobre plano inclinado. Mas é interessante, antes da gente estudar sobre plano inclinado, relembrar alguns conceitos que nós temos de importantes para compreendermos o plano inclinado. Só lembrando, primeiramente, quando nós temos um bloco sobre uma superfície, nós precisamos lembrar a força-peso e da força normal, que elas neste movimento não exercem nenhuma influência. Então, para isso, precisaria existir uma força F que vai produzir um deslocamento neste bloco. Só relembrando que a força era igual a massa do corpo vezes a aceleração. É interessante a gente lembrar isso, porque para a gente calcular algo aqui, seria simplesmente através dessa forma. Se eu soubesse a força, a massa, eu vou determinar quanto que é a aceleração. Neste caso, suponha que ele tivesse dado que a força é 20 newtons e que a massa do bloco é igual a 4 kg. Então, rapidamente nós faríamos que a força é 20, que a massa do bloco é 4, então a aceleração daria 20 dividido por 4, seria 5 metros por segundo ao quadrado. Só lembrando que isso daqui significa que a cada 1 segundo a velocidade do móvel iria aumentar 5 metros por segundo.
eu já vou ter que pensar que, neste caso, o peso do bloco ele é sempre perpendicular ao centro da Terra. E a força normal é sempre perpendicular ao plano inclinado. Neste caso aqui, eu precisaria fazer a decomposição dessa força peso, tanto no eixo Y como no eixo X. Aqui eu teria a força peso em Y e a força peso em X. Aí neste caso, o que me interessa nesse movimento seria só a força que está apontando na direção do movimento, que seria o peso em X. Então o peso em X seria massa vezes aceleração, porque neste caso a força peso em X, que é justamente a nossa força resultante. Pode parar. Nós estamos em plano inclinado, que é justamente o que nós queremos introduzir. Eu vou ter uma diferença básica devido ao ângulo que existe nesse plano. Neste caso, a normal é sempre perpendicular à superfície e o peso é sempre voltado para o centro da Terra. Portanto, nós precisamos fazer uma decomposição da força peso. Uma parte dela vai estar em X e uma parte dessa força vai estar em Y. Essa força que nós chamamos de PY, ela é igual à força normal. E neste caso, elas não vão atuar no movimento do corpo. O que vai interessar para nós é simplesmente a decomposição da força peso em X. Neste caso, então, olhando para essa fórmula, eu teria que P de X é igual a massa vezes aceleração. Portanto, nós faríamos desta forma: P de X é igual a massa vezes aceleração. Como eu vou descobrir peso em X? Eu teria que fazer uma decomposição usando o seno. Peso total sobre o seno do ângulo que existe. Massa vezes aceleração. O peso, se nós usássemos aqui justamente o peso deste bloco aqui, eu teria que ele tem massa 10 kg, a gravidade é 10, então nós teríamos que o peso desse bloco é 100. Seno, suponhamos que fosse o seno de 30 graus, então o seno de 30 seria igual a 0,5 ou meio. A massa do bloco que nós vemos aqui no primeiro é 10 vezes a aceleração. Fazendo essa multiplicação, eu teria 50 newtons igual a 10 vezes a aceleração. Neste caso, nós percebemos que a aceleração desse bloco ela seria 5 metros por segundo ao quadrado. Isto é, a cada segundo esse bloco vai aumentar a sua velocidade de 5 metros por segundo. Pode fechar. Nós estamos em plano inclinado, que é justamente o que nós queremos introduzir. Eu vou ter uma diferença básica devido ao ângulo que existe nesse plano. Neste caso, a normal é sempre perpendicular à superfície e o peso é sempre voltado para o centro da Terra. Portanto, nós precisamos fazer uma decomposição da força peso. Uma parte dela vai estar em X e uma parte dessa força vai estar em Y. Essa força que nós chamamos de PY, ela é igual à força normal. E neste caso, elas não vão atuar no movimento do corpo. O que vai interessar para nós é simplesmente a decomposição da força peso em X. Neste caso, então, olhando para essa fórmula, eu teria que P de X é igual a massa vezes aceleração. É que agora o movimento ele não vai ser nem na horizontal, nem na vertical. Como eu vou ter um ângulo, ele vai ser parte na horizontal, parte na vertical. Quando isso acontece, eu não preciso de uma força
fazendo este bloco se mover, porque o próprio peso dele vai fazer com que ele escorregue por este plano. Nós vamos ter que lembrar da decomposição de vetores. Eu já desenhei aqui, ó. Por quê? A força-peso é sempre perpendicular ao centro da Terra, sempre direcionada ao centro da Terra, enquanto a normal é sempre perpendicular aqui ao plano onde o bloco está. Então, só lembrando da decomposição de vetores, como é que eu acho isso? Isso daqui eu vou achar através da decomposição usando a relação trigonométrica seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Nós vamos ter peso vezes o cosseno do ângulo. Em y seria peso vezes o cosseno do ângulo. Neste caso, a força peso em y e a força normal não vão realizar nenhuma influência, porque elas estão perpendicular ao movimento. A única força que vai interessar é peso em x. Então, neste caso, a força resultante vai ser o peso em x. Como eu acho o peso em x? Peso vezes seno de θ. Então, o peso do bloco vezes o seno do ângulo igual a massa vezes a aceleração. Neste caso, o peso, nós colocamos aqui que peso é igual a massa vezes aceleração. A massa do bloco é 2 e a aceleração é aproximadamente 10. Então eu vou fazer 10 vezes 2, 20. Então o peso do bloco vai ser 20. O seno do ângulo vai ser 0,5. A massa do bloco 2. E agora eu vou achar a aceleração. 10 dividido por 2 vai dar, neste caso, 5 metros por segundo ao quadrado. Quando estamos no plano inclinado, não vai existir uma força que nós vamos aplicar sobre o bloco. O próprio peso do bloco, ele vai fazer com que o bloco entre em movimento. Só que o detalhe é, neste tipo agora, nós vamos ter que fazer a decomposição de forças. Neste caso, esse ângulo é igual a esse, por semelhança de triângulos. Então, a força resultante, neste caso, seria o peso do bloco no eixo X. Como eu acho o peso do bloco no eixo X? Só relembrando, é peso vezes seno do ângulo, que seria massa vezes aceleração. Neste caso, o peso sempre é dado por massa vezes gravidade. Então seria 10 vezes 3, 30. O seno desse ângulo ele deu que é 0,5. Então nós teríamos que a massa é 3 vezes a aceleração. Então a aceleração seria 15 dividido por 3. Então a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Perceba que neste exercício a aceleração vai ser menor do que no plano horizontal, porque justamente com esse ângulo nós não vamos ter a força-peso na sua totalidade, mas apenas uma decomposição dela no movimento.